Fôlego contra o Z4, fim de jejum e moral para finais, veja o peso do Fla-Flu para o Fluminense. Tricolor chega pressionado a jogo contra rival que não vence desde abril de 2023. Na luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta aos gramados nesta quinta-feira para enfrentar o Flamengo, um jogo que vai além dos 3 pontos na tabela de classificação. Além do fôlego na luta contra a zona de rebaixamento, o Flu terá pela frente um longo jejum contra o rival e ainda o peso de chegar bem para 2 partidas com adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Fôlego contra o Z4. O Fluminense deixou a zona de rebaixamento na última rodada, após vencer o Cruzeiro, por 1-0, no Maracanã. Na 16ª posição, o Flu tem 30 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time no Z4, e que o Corinthians, que ocupa a 18ª colocação. O tricolor, porém, tem um jogo a menos que os adversários na briga contra o rebaixamento. O primeiro time acima do Fluminense na tabela é o Atlético PR, que tem 31 pontos, e vai enfrentar o Corinthians, que tem 29 pontos. O confronto entre os dois times vale posição. Em caso de vitória contra o Flamengo, o Flu pode se colocar em uma situação mais confortável na briga para permanecer na Série A dependendo do resultado entre as equipes. Outro confronto direto na rodada será entre o Vitória e o Bragantino, que tem 34 pontos, 4 a mais que o Flu. O Juventude, que tem 34 pontos, enfrentará o Palmeiras, segundo colocado e que luta para alcançar o líder Botafogo. Moral para 2 finais. Além de se garantir fora da zona de rebaixamento por pelo menos mais uma rodada, o Fluminense vê contra o Flamengo a chance de ganhar moral para enfrentar 2 partidas extremamente importantes na luta contra o rebaixamento. Depois do jogo contra o maior rival, o Flu terá pela frente o confronto atrasado contra o Atlético PR, que tem um ponto a mais e ocupa a 15ª colocação. Na sequência, enfrenta o Vitória, que ocupa a 17ª posição com um jogo a mais e um ponto a menos. As 2 partidas serão confrontos diretos pela permanência na Série A. Fim do jejum nos clássicos. O Fluminense também acumula um retrospecto ruim contra rivais do Rio. Nos últimos 20 jogos, foram 2 vitórias, uma contra Flamengo e outra contra o Vasco. O Flu também vem de 4 derrotas consecutivas em clássicos. Fim do jejum contra o Flamengo. O Fluminense não vence o Flamengo há 8 jogos. No período, o Flu acumula 4 derrotas e 4 empates. A última vitória tricolor no clássico aconteceu em abril de 2023, quando o Fluminense venceu o Flamengo na final do Carioca daquele ano por 4-1. Confira os resultados dos últimos 8 Fla-Flus. Mano tenta melhorar retrospecto. Mano Menezes, que treinou o Flamengo em 2013, esteve na posição de adversário do clube em 27 ocasiões ao longo da carreira. Até aqui, são 7 vitórias do treinador, 5 empates e 15 derrotas para o clube rubro-negro. O aproveitamento é de 32,1%. Chance de recuperar artilheiro. Cano chegou ao Fluminense em 2022 e rapidamente caiu nas graças da torcida por ser decisivo em Fla-Flus. O argentino, que tem como maior vítima no clube o Flamengo, chegou a 7 gols em 8 confrontos. Porém, o atacante vive um ano atípico em 2024.